Então, preparados para a nossa segunda etapa da aula de hoje? Nós aprendemos sobre os tipos de relações numéricas que podem vir a ser cobrados e agora precisamos atentar para as nossas equações químicas. As equações que, porventura, iremos trabalhar, elas precisam estar balanceadas. Agora, vocês podem e devem estar se perguntando, professora, por quê? Por que essas reações precisam estar balanceadas? Vamos lá, vou explicar para vocês o motivo disso e a importância de efetuarmos corretamente o balanceamento. Simbora? Simbora! Opa! Vocês abriram sem querer a página do Netflix? Nossa, tem alguma coisa que não está correta aqui, gente. É isso mesmo. Agora nós vamos aprender dentro do Netflix. Dentro de química, quando nós estamos falando de balanceamento, é necessário, antes de mais nada, aprendermos sobre as leis ponderais. As leis ponderais são as leis que vão reger esse balanceamento. Nós temos duas, principalmente. A lei de conservação das massas e a lei das proporções definidas. Mas vamos por partes, tá bom? Quando nós estamos, então, falando de balanceamento das reações químicas, precisamos pontuar as leis ponderais. E balancear, assim, uma reação nada mais é do que garantir que ela esteja respeitando, acima de tudo, o princípio da conservação das massas. O que significa conservar? Sinônimos disso. Vocês pensaram em manter? O que mais? Pensem em outros sinônimos. Momento de pausa de reflexão. Isso. Então, esse princípio, ele pode ser definido como: Lavoisier disse que em qualquer sistema fechado, físico ou químico, nunca se cria e nem se elimina matéria. Apenas é possível transformá-la de uma forma em outra. Portanto, não se pode criar algo do nada, nem transformar algo em nada. Vocês já pensaram por quê de vocês fecharem a porta do quarto e terem a certeza que a cama de vocês vai continuar no mesmo lugar? Ou melhor, né? Se ninguém mexer, mas vamos imaginar o seguinte: a garantia de que eu posso estar utilizando esse computador agora e daqui a 5 minutos ele vai se manter aqui para que a nossa aula continue é através dessa conservação. Eu sei que nada pode ser criado do nada, nada surge do nada, e que nada pode sumir do nada. Eu apenas posso transformar essa matéria. Mas para isso, turma, Lavoisier vai definir a importância de estarmos trabalhando com sistemas fechados. E o porquê disso? Vou pegar um exemplo do nosso dia a dia. Isso mesmo, turma. Uma pitulinha. Não vamos fazer propaganda, né? Não estamos sendo pagos para isso. Se bem que pitulinha nem é da... Acho que eu disse a minha idade agora, né? Nem é da época de vocês. Mas, digamos lá, peguei aqui uma garrafinha, um refrigerante. E digamos que eu diga para vocês que nós vamos fazer um experimento na aula de hoje. Qual o nosso experimento? Eu vou pedir para vocês pesarem essa garrafa antes dela ser aberta e depois dela ser aberta. O que vocês imaginam que vai acontecer? É o quê? Isso mesmo que eu ouvi. Vocês devem ter previsto o seguinte: se eu peço essa garrafa fechada, ela vai ter uma massa maior do que quando aberta. E por que isso? Por conta disso aqui, olha. Pega a garrafa. Opa! O que aconteceu aqui? O gás, o CO2, que não estava dissolvido no líquido, ele simplesmente evadiu. Ou seja, eu perdi matéria. Esse meu sistema agora aberto, eu vi que o gás ele simplesmente foi para o ambiente. Então, se eu fechar, porventura, essa garrafa novamente e pesá-la, eu não vou ter a mesma massa. Eu vou ter uma massa um pouquinho menor, tá bom? Ou seja, Lavoisier definiu que para que eu possa conservar a massa, eu preciso trabalhar com um sistema fechado, fisicamente e quimicamente. Exatamente por conta disso, ó.
Um sistema fechado fisicamente. Assim que eu abrir, eu perdi massa. Então, lembrem o seguinte, nunca se cria nem se elimina matéria. Apenas é possível transformá-la de uma forma em outra. Portanto, não se pode criar algo do nada, nem transformar algo em nada. Só que eu acredito, do fundo do meu coração, que vocês já tenham ouvido isso, só que de outra forma. Dessa forma aqui. Na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Na natureza, nada se cria, nada se destrói, tudo se transforma. Então, essa frase, esse verso, ele está associado à primeira lei ponderal, que é a lei de conservação das massas, que foi definida por Lavoisier. Agora, vamos trazer isso para o nosso balanceamento? Quando eu tenho uma reação química, eu tenho duas informações. Eu tenho o lado dos meus reagentes e eu tenho o lado dos meus produtos. Então, eu vou pegar os meus reagentes, eu vou transformá-los através dessa reação em produtos. Ou seja, se eu vou garantir que dentro desse sistema fechado a minha massa vai ser conservada, isso significa, então, dizer que se eu estou pesando os meus reagentes e os meus produtos, eu vou garantir que a massa deles seja o quê? Equivalente, tá bom? Então, eu vou ter uma reação, eu vou ter os meus reagentes se transformando em produtos, mas o que eu posso garantir é que se esse sistema é fechado, física e quimicamente, a massa dos reagentes ela é igual à massa dos produtos. Dito isso, vamos perceber o seguinte: existem vários métodos para balancear reações. Só que o método que nós vamos aplicar aqui, que é um método que majoritariamente aparece no Enem, é o método das tentativas. E o que seria esse método das tentativas? Vocês devem estar se perguntando: por onde que eu começo? Ou o que significa isso? Bom, antes de mais nada, eu preciso, primeiro, garantir que os elementos que eu tenho nos reagentes, eu vou ter nos produtos. Ou seja, eu vou observar os elementos presentes nos dois membros da reação. E eu preciso olhar as suas quantidades. Quando eu vejo isso, eu posso ter duas possibilidades. Se eu tenho os mesmos elementos nos dois membros, na mesma quantidade, essa reação está balanceada, elas têm a mesma massa. Agora, se eu comparo e eu vejo diferença, isso significa que a reação não está balanceada. E aí que entra o método das tentativas. Professora, isso significa que eu vou tentar e tentar novamente? Não. Um dia esse método já foi assim. Hoje em dia, nós temos um padrão, um passo a passo que ele vai ser seguido para que nós não fiquemos o dia inteiro tentando balancear uma reação. Já pensou? Tentativa, erro, tentativa, erro, tentativa, erro. Calma, não vai ser assim. Vamos agilizar. A gente sabe que quando nós estamos trabalhando com o vestibular, o tempo é um outro fator muito importante. Não é apenas uma prova de conteúdo, mas sim uma prova de administração de tempo. Então, como que esse método das tentativas ele vai ser desenvolvido? Como o nome sugere, eu vou aplicar sim a tentativa e o erro. Só que eu vou seguir uma ordem de prioridade. Isso não vai ser aleatório. E como é estabelecida essa ordem de prioridade? Através dos elementos. Através dos tipos de elementos que nós vamos encontrar nas nossas reações. Então, primeiramente, eu vou começar balanceando a reação, ou seja, comparando o elemento que for metal. Então, eu vou olhar os metais presentes na reação e eu vou olhar as suas quantidades, tanto nos reagentes quanto nos produtos. Depois dos metais, os ametais. Depois, eu vou entrar numa tríade, 3 elementos que são importantes: carbono, hidrogênio e oxigênio. Esses 3 elementos vão ter destaque no nosso balanceamento. Então, eu vou seguir essa ordem de prioridade. Essa ordem de prioridade, muitas das vezes, é associada a
um tipo de memorização, que é a regra do macho, que a gente chama M de metal, A de ametal, C de carbono, H de hidrogênio e O de oxigênio. Agora, como professor eu vou saber que o meu elemento ele é metal ou ametal? Porque o carbono eu sei que é o elemento cujo símbolo é C, o hidrogênio eu sei que é o elemento cujo símbolo é H e o oxigênio O. Agora, metais e ametais, como é que eu obtenho essa informação? Essa informação, principalmente, ela é retirada da tabela periódica. E aí, observem o seguinte, a tabela periódica ela tem várias famílias, que são as nossas colunas, na vertical, e ela tem períodos, que são as nossas linhas na horizontal. Como nós identificamos quem são os metais e quem são os ametais? Nós, primeiramente, antes disso, desconsideramos essa última família aqui, que é a família dos gases nobres. Ao desconsiderarmos os gases nobres, nós vamos visualizar o seguinte. Esses elementos que estão aqui representados dentro desse triângulo, quase um triângulo, né? Eu tenho aqui uma escadinha, e aqui eu faço um triângulo. Eu chamo de Triângulo das Bermudas. Todos os elementos que estão presentes dentro dessa região, eu vou chamar de ametais, tá bom? Então, eles serão os nossos ametais. Além disso, eu vou ter o seguinte. Se esses elementos aqui dentro, eles são os nossos ametais, os demais são os metais, tá bom? E isso é muito importante que fique estabelecido. Então, todos esses elementos fora dessa região, inclusive esses aqui embaixo, são considerados metais. Aqui eu destaquei o hidrogênio, porque vamos relembrar o seguinte, o hidrogênio ele está presente na primeira coluna, mas ele não é considerado um metal alcalino, que é o nome, inclusive, dessa primeira família aqui, da minha família 1A. Tá bem? Então, como é que eu sei quem são os metais? Olho na tabela. Se não está dentro desse triângulo aqui, é metal. Depois, quem vem? Os ametais, ou seja, os elementos que estão aqui dentro que vão ser balanceados. Por fim, eu vou ter carbono, hidrogênio e oxigênio. Turma, cuidado. Por que cuidado? Vocês perceberam que o carbono e o oxigênio está dentro dos ametais? Sim, eles são considerados ametais também, mas a ordem de prioridade deles não é o quê? Não é a segunda. Primeiro eu vou olhar os ametais sem ser o carbono e o oxigênio, e depois eu vou seguir. O carbono é o terceiro a ser balanceado, o hidrogênio é o quarto e o oxigênio ele é o último, tá bom? Isso precisa ser seguido. Caso contrário, nós vamos identificar dificuldade nesse balanceamento e a chance de nós termos de recomeçar ela é muito grande, tá bom? Dito isso, vamos realizar uma questão para buscarmos associar essa teoria à prática? Vamos lá. Peguei uma questão aqui. E essa questão, ela diz o seguinte. Em uma das etapas da produção de papel, há a formação do bisulfito de sódio, conforme a seguinte reação não balanceada. Para que a reação esteja corretamente balanceada, os coeficientes X, Y, Z, V e W devem ser respectivamente. Bom, antes de mais nada, como eu sei que essa reação não está balanceada? Primeira coisa, a questão já me disse que ela não está balanceada. Isso pode acontecer no seu vestibular, a questão pode dizer para você se a reação está ou não está balanceada, mas se ela não disser, é importante, é imprescindível, turma, que vocês verifiquem isso. Como vocês vão verificar? Vocês vão pegar um elemento, por exemplo, eu vou pegar aqui o primeiro elemento, que é quem? É o sódio, Na. Esse sódio, eu vou observar a quantidade presente dele. Então, tudo que está antes da seta são meus reagentes. Tudo que está depois são os meus produtos.
Então, eu observo o seguinte, que no membro dos reagentes, eu tenho 2 sódios. Quando eu vou olhar nos produtos, eu verifico que o elemento sódio só está presente nessa substância, que é o meu bisulfito de sódio, e eu tenho apenas um sódio. Quando não tem nada elucidado, né, significa que eu tenho um aqui. 2 é diferente de 1. Então, não está equilibrado. Lembra sempre daquela balança. Para que eu tenha um balanceamento, para que a minha reação esteja equilibrada, para garantir que eu possa conservar a massa, eu tenho que ter o quê? A mesma quantidade de reagente presente nos produtos. Então, nesse caso, eu tinha que ter 2 sódios no reagente e 2 sódios no produto. Como eu não verifico isso, eu preciso balancear essa reação. Então, vamos lá. Vamos resolver essa questão. Para resolver essa questão, eu preciso, então, utilizar o método das tentativas. Esse método das tentativas garante que a quantidade de cada elemento presente nos produtos tem que ser igual à presente nos reagentes. Então, eu vou seguir essa ordem de prioridade que está aqui. Minha ordem de prioridade é, primeiro, os meus metais. Depois, os meus ametais, carbono, hidrogênio, oxigênio, tá bom? Então, vamos pegar a reação, coloquei aqui a reação, sem aqueles símbolos que vão representar os nossos coeficientes, e eu já vou falar o que são esses coeficientes, mas peguei a minha reação para começar a balancear. Então, primeiramente, eu preciso olhar dentre os elementos aqueles que são metais. Quais são os elementos que aqui estão presentes? Nesse momento, eu gostaria que vocês pegassem uma tabela periódica, que nem a anterior que eu mostrei, e acompanhassem comigo e observassem a posição desses elementos na tabela. Então, quais são os elementos que eu tenho, turma? Eu tenho aqui o sódio, o carbono, o oxigênio, o hidrogênio e o enxofre. E aí, vamos lá. Quais são os únicos 2 elementos que que não são elucidados na minha ordem de prioridade? Porque na ordem de prioridade, eu já defino o quê? A posição do carbono, do hidrogênio e do oxigênio. Nessa equação, eu tenho carbono, oxigênio e hidrogênio. Para além desses 3 elementos, eu tenho o sódio e o enxofre. Sódio Na, enxofre S. Então, eu preciso verificar a posição desses elementos na tabela periódica. Agora, peguem a tabela e vamos conferir. O sódio, ele é um metal alcalino. Então, se vocês observarem, ele está na primeira coluna da tabela periódica, tá bom? Observem na primeira coluna, ali, no meu terceiro períodozinho, eu tenho sódio. Então, o sódio é metal. Então, em tese, eu começo a balancear por ele. Antes da gente começar esse balanceamento, vamos conferir, então, a posição do enxofre. O enxofre, ele é um ametal. Ele está logo embaixo do meu oxigênio, lá naquela região, naquele triângulo que eu tinha mostrado anteriormente. Então, eu já sei que eu vou começar a balancear por quem? Pelo sódio, depois o S, que é o enxofre, aí sim eu entro no carbono, hidrogênio e oxigênio, tá bom? Então, vamos lá, vamos começar. Pego então o meu metal nós já vimos que é o sódio. O sódio nos reagentes, ele está presente nessa substância, que é o carbonato de sódio, e aqui eu tenho o bisulfito de sódio. Então, vamos lá. Nos reagentes, eu verifico que eu tenho 2 sódios. Agora, nos produtos, como a gente já tinha elucidado antes, eu verifico apenas 1. Pelo fato disso não estar balanceado, eu preciso encontrar uma forma de equilibrar, de igualar. E para isso, o balanceamento vai fazer uso de métodos matemáticos. Eu vou precisar de fatores matemáticos para conseguir igualar isso. E a pergunta que vocês vão fazer é a seguinte: por que número eu posso multiplicar o 1 para que eu tenha a mesma quantidade que nos reagentes? Ou seja, eu vou refazer essa pergunta de um modo mais fácil.
Por que número eu tenho que multiplicar o 1 para chegar a 2? Vocês devem estar se perguntando. Mas isso é óbvio, professora. Eu tenho que multiplicar por 2. Então, quando eu multiplico por 2 aqui, eu garanto que eu vou ter o quê? Uma igualdade, certo? Eu tenho essa igualdade aqui. Então, o sódio, eu tenho a mesma quantidade. Agora, observem o seguinte. Quando eu multipliquei por 2 aqui nos meus produtos, eu adicionei um 2 aqui, antes da minha substância. O que isso significa? Esse fator multiplicativo utilizado para igualar a quantidade de sódio nos produtos à quantidade que eu tenho nos reagentes, ele nada mais é do que o meu coeficiente estequiométrico. Esse fator ele vai ser adicionado antes da minha substância que contém o sódio dos produtos. Esse número ele vai entrar na frente da substância e ele vai multiplicar todos os elementos presentes nessa substância. Ou seja, eu vou multiplicar por 2 o número de sódios, garantindo que eu vou ter 2. Eu vou multiplicar por 2 o número de hidrogênios, o número de enxofre e o número de oxigênio. Lembra da distributiva na matemática? Quando eu tenho um parêntese, deixa eu colocar aqui para vocês para relembrá-los. Quando eu tenho exatamente isso aqui, ó, um parêntese na matemática, eu tenho 2 em evidência e dentro do parêntese eu tenho x mais 2. O que nós fazemos? Vocês devem estar falando. Nós multiplicamos 2 vezes a incógnita e 2 vezes o valor numérico. Então, eu teria isso daqui como sendo o quê? 2x mais 2 vezes 2, 4. Isso aqui também acontece na química. Ou seja, esse 2 aqui, ele vai multiplicar todos os elementos. É como se esse 2 estivesse fora do meu parêntese em evidência, tá bom? Então, eu vou chegar e eu vou multiplicar 2 vezes o sódio. E aí, eu garanto essa igualdade aqui. Tá bom? Só não posso esquecer disso, turma. Por quê? Porque o segundo elemento a ser balanceado é o meu ametal, que nesse caso é o enxofre. Então, olha, sinalizei aqui o enxofre. O meu enxofre, ele vai estar presente, então, nesse membro. Deixa eu só trocar aqui. Isso, pronto. Ele vai estar presente nesse membro dos reagentes e nesse membro dos produtos. Quantos enxofres eu tenho no reagente? Quando não tem nada, significa que eu tenho 1, certo? Então, aqui eu vou ter 1. Vou para os meus produtos, observar. Antes de eu estabelecer esse coeficiente, eu tinha um enxofre bem aqui. Só que agora, esse 1 vai estar multiplicado por quem? Por aquele 2. Então, eu vou ter 2 vezes um enxofre. Ou seja, o valor que eu vou ter é 2. O enxofre, ele está balanceado? Eu tenho a mesma quantidade nos reagentes e nos produtos? Não. E aí eu vou refazer a minha pergunta. Qual é o número que, multiplicado aqui nos reagentes, vai me garantir que eu vou obter 2? Professora, 2. É isso aí. Então, o número que eu vou multiplicar aqui vai ser o 2. Então, meu fator multiplicativo vai entrar na frente de quem? Na frente do reagente que contém o enxofre. Então, observe o seguinte, eu posso fazer uma alteração matemática nos 2 membros. O que me interessa é garantir que essa alteração equilibre a quantidade do meu elemento. Então, se eu multiplicar 2 no enxofre que está presente nos reagentes, esse 2 tem que entrar na frente da minha substância que se encontra nos reagentes, tá bom? Então, dito isso, agora sim está balanceado. Então, aqui eu tenho a mesma quantidade de sódio, a mesma quantidade de enxofre em ambos os membros. Então, eu passei pelo metal, passei pelo ametal. Qual é o próximo na minha ordem de prioridade? Isso mesmo, meu carbono.
Então, onde eu verifico o carbono na minha reação? Eu tenho carbono nesse primeiro membro aqui, nesse primeiro membro aqui e nesse membro aqui. Nos reagentes, quantos carbonos eu tenho? Bom, eu só tenho um carbono. E nos produtos, quantos eu tenho? Um também. Preciso fazer alguma alteração matemática? Não, porque está equilibrado, eu tenho a mesma coisa dos dois lados. Dito isso, o meu carbono, então, ele já está o quê? Já está balanceado. Não preciso realizar qualquer tipo de alteração. Vou para o próximo, o hidrogênio. Então, meu hidrogênio. Onde que eu tenho hidrogênio? Eu tenho hidrogênio presente em 3 substâncias. Nos reagentes, eu só tenho hidrogênio nessa primeira. Qual é a quantidade de hidrogênio que eu tenho? Eu tenho 2 vezes 2, certo? Aqui, ó, 2, esse 2 multiplica, logo eu tenho 4 hidrogênios. Agora, no produto. No produto, esse elemento está presente em 2 substâncias. Essas substâncias, portanto, para que eu garanta a quantidade total de hidrogênios presentes nos produtos, eu preciso somar a quantidade de hidrogênios nessas 2 substâncias. Então, eu vou fazer aqui na primeira substância, no NaHSO3. Esse 2 que está na frente vai multiplicar a quantidade de hidrogênios que eu tenho. Como eu só tenho um hidrogênio, então vai ficar 2 vezes 1. Então, eu vou ter 2 hidrogênios nessa substância. Vou para a água, H2O. Na água, eu tenho 2 hidrogênios. Então, o total de hidrogênios que eu tenho é 2 mais 2, ou seja, 4. Reagentes e produtos. Eu tenho 4 hidrogênios em cada. Então, o hidrogênio também está balanceado. Não tem que fazer qualquer tipo de alteração. Por fim, nós vamos para o oxigênio. Isso mesmo. O oxigênio ele vai ser o último elemento sempre a ser balanceado. Dito isso, quando nós chegamos no oxigênio, vocês visualizaram que nós já tínhamos feito algumas alterações. Ou seja, o oxigênio vai funcionar para nós como a prova real. Quando eu chego no oxigênio, eu preciso verificar se todas as alterações que foram feitas anteriormente, elas estão corretas. E para isso, a quantidade de oxigênios que eu tenho nos reagentes precisa ser igual à quantidade de oxigênios que eu tenho no produto. Então, vamos conferir. O oxigênio, ele está presente em todas as minhas substâncias dessa reação. Então, a mesma coisa que eu fiz para o hidrogênio anteriormente, eu vou fazer para o oxigênio. Eu vou contabilizar todos os oxigênios presentes nos reagentes, ou seja, oxigênio presente na primeira substância mais o da segunda, e depois eu vou contabilizar a quantidade de oxigênios presente nos produtos, para garantir que esteja balanceada. Então, vamos lá. Vou observar a primeira substância aqui. Eu verifico que eu tenho 3 oxigênios. Por que, professora, que você multiplicou por 1? Porque na frente da minha substância, quando eu não tenho qualquer tipo de número elucidado, significa que eu tenho 1 aqui. E isso é importante de ser ressaltado, porque muitas das vezes nós imaginamos que eu não tenho nada, e isso não é verdade. Ao mesmo que vale para o meu elemento, por exemplo, quando não tem nada, eu digo que aqui eu tenho 1, a mesma coisa vale o quê? Para o coeficiente antes da minha substância. Então, na primeira substância, eu tenho 3 oxigênios. Vamos para a segunda. Eu verifico que eu tenho 2 vezes 3, ou seja, eu tenho 6 oxigênios. Então, nos reagentes, eu tenho 3 mais 6. Eu tenho 9 oxigênios presentes. Vou para os produtos. Primeira substância com oxigênio, NaHSO3. Eu tenho 3 oxigênios, porém eu não posso desconsiderar o seguinte, esse coeficiente aqui na frente. Então, eu tenho 2 vezes 3, eu tenho 6 oxigênios. No CO2, no dióxido de carbono, eu tenho 2 oxigênios.
aqui eu também tenho 1 como coeficiente. Por fim, na água, eu só tenho 1 oxigênio. Então, quando eu faço a soma, dentro desse somatório eu verifico 6 mais 2, 8, com mais 1, 9. Opa! Mesma quantidade, então, de oxigênios presentes em ambos os membros. O que isso significa? Que o meu oxigênio também está balanceado. E aí sim, turma, quando nós efetuamos e verificamos que todos os elementos presentes em todos os membros da minha reação estão balanceados, eu garanto que essa reação, então, ela está devidamente balanceada. Dito isso, vamos retornar à nossa pergunta, certo? A nossa pergunta dizia o seguinte: quais são os corretos coeficientes dessa reação? Então, aqui nós vimos que era 1, aqui nós vimos que também era 1, e aqui também. Como é que fica essa ordem? Esse x é o coeficiente que está relacionado à primeira substância. Então, eu verifico que o x, ele é 1, o y, ele é 2, o z, podem observar através daqui também, o z, ele é 2, o v pode ser representado por 1 e o w pode ser representado por 1. Então, a sequência correta vai ser 1, 2, 2, 1, 1. Aqui, letra E, 1, 2, 2, 1, 1. Tá bom? Então, é assim que nós vamos realizar os balanceamentos quando for necessário, ou seja, quando nós observarmos a nossa reação e visualizarmos que a quantidade de um ou mais elementos no reagente, ela é diferente dos nossos produtos, tá bom? Foi? Alguma dúvida? Ok? Então, vamos seguir. Então, vamos à nossa segunda lei ponderal, a lei de Proust, ou de Proust, que é a lei das proporções constantes, ou a lei das proporções definidas. Qual é a relação dessa lei com o balanceamento que foi efetuado? Eu tenho certeza que vocês ainda devem estar se perguntando o que representa aquele coeficiente estequiométrico. Tudo bem, eu sei que vocês entenderam o fator de multiplicação que foi utilizado para poder balancear a minha reação. Agora, o que de fato representa aquele número antes da minha substância? Qual a interpretação que eu vou dar a ele? Bom, podemos visualizar, então, uma relação entre essas espécies, entre os produtos e os reagentes. Essa relação, ela nada mais é do que uma relação numérica que nós aprendemos anteriormente. Peguei aqui uma reação devidamente balanceada. Eu sei que ela está devidamente balanceada não somente porque as quantidades dos elementos ela é equivalente nos produtos e nos reagentes, mas por conta disso. Nós vimos que a presença do coeficiente estequiométrico simboliza o balanceamento dessa reação. Agora, o que é o coeficiente estequiométrico? Ele nada mais é do que a nossa representação em mol. Ou seja, esse 3 na frente da minha substância representa que eu tenho 3 mols dessa substância. Por conseguinte, aqui na segunda, primeiro eu tenho 3 mols de ácido sulfúrico, seguidos de 2 mols de hidróxido de alumínio, formando 1 mol de sulfato de alumínio e 6 mols de água. Turma, o que isso representa? Além do coeficiente estequiométrico ser a minha representação em quantidade de matéria, ou seja, em mol, é a relação que eu tenho dessas substâncias. Ou seja, eu preciso de 3 mols de H2SO4 para reagir com 2 mols de AlOH3 para formar, ou seja, eu vou sempre reagir 3 mols de ácido sulfúrico com 2 mols de hidróxido de alumínio, para produzir quem? 1 mol de sulfato de alumínio e 6 mols de água. Aqui que eu tenho o quê?
a base, o final do que é necessário para começar o cálculo estequiométrico. Ou seja, nós visualizamos a importância da minha reação estar balanceada para definir as relações que precisam ser estabelecidas entre as minhas substâncias. Ou seja, o balanceamento ele vai garantir que a relação entre as substâncias ela vai estar correta. Então, a sua questão agora, ela vai fazer o seguinte, ela vai perguntar, por exemplo, quantos mols você precisa de H2SO4 para reagir com 4 mols dessa substância aqui. Esse é o nosso último passo, que é o quê? Relacionar duas substâncias diferentes. Pois até o presente momento, nós tínhamos apenas o quê? Relacionado diferentes relações, né? Estabelecido diferentes relações para um elemento. Lembra no caso do cálcio, que eu peguei a massa do cálcio e relacionei a quantidade de átomos que eu tinha dele? Essa relação foi feita através de um único elemento. Agora, quando eu falo de cálculo estequiométrico, essa relação não é apenas entre um único elemento, ela é através de duas substâncias. E é o que a gente está vendo aqui, tá bom? Então, só para a gente retomar o raciocínio lógico, por que a lei de Proust, ou de Proust, ela é definida como a lei das proporções constantes? Digamos o seguinte, digamos que a sua questão diga que você detinha 6 mols de H2SO4, de ácido sulfúrico. Digamos que ela pergunte para você quantos mols das outras substâncias você vai precisar para reagir com essa quantidade de ácido. E aí, o que você observa? Lembra que a primeira linha da nossa interpretação nada mais era do que a relação numérica? E essa relação numérica, ela sempre vai vir o quê? Da equação química. Então, o que nós visualizamos através dos coeficientes? Que eu preciso de 3 mols, 2 mols, 1 mol e 6 mols dessas substâncias aqui, respectivamente. Agora, vamos comparar a primeira substância. 3 mols é a metade do que eu tenho. Ou seja, nessa situação que a questão me forneceu, eu tenho o quê? O dobro do que a minha estequiometria precisa. Queridos, o que isso significa? Que, já que eu tenho o dobro de ácido sulfúrico, eu vou precisar do dobro de cada substância para reagir. Ou seja, essa proporção que foi estabelecida aqui nessa primeira substância, ela vai servir para todas as outras. Então, eu vou precisar de 4 mols de hidróxido de alumínio, eu vou precisar de 2 mols de sulfato de alumínio e vou precisar de 12 mols de água. Então, a proporção que foi definida para uma, ela vai ser constante e vai ser utilizada para todas. Por isso que, seguindo a lei de Proust, a mesma proporção ela é evidenciada para todas as substâncias. Isso daqui é extremamente importante para quando nós formos efetuar os cálculos estequiométricos. Isso vai facilitar muito a nossa interpretação. Porque se eu observo que a minha questão está trabalhando com o dobro do que a minha equação está fornecendo, isso facilita. Eu não preciso montar toda a estequiometria para realizar a conta. Basta eu dobrar o que eu tenho no início. Mas isso nós vamos verificar explicitamente nas questões que vamos realizar a seguir, tá bom? Então, finalizamos a segunda etapa da aula de hoje e agora sim vamos entrar em estequiometria. Então, apertem os cintos e vamos lá para a nossa última etapa da aula de hoje.